Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Breve Jesus Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, está escrito assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa palavra de vitória em nome de Jesus, eu cumprimento você com gratidão por sua audiência, por você nos dar o prazer de estar mais uma vez com a gente aqui no programa A Voz da Profecia. Como é que estão as coisas por aí? Muita luta, muita dificuldade, muito problema? Está passando aí por um perrengue? Confie no Senhor. Lembre-se disso. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Confie em Jesus. Mantenha-se firme nele. Jesus tem vitória para você. Tudo bem que a gente passa aí por dissabores, dificuldades, obstáculos. A vida não é fácil para ninguém. Quantas vezes a gente está sorrindo por fora e chorando por dentro, não é? Quantas vezes nós escondemos lágrimas por trás dos nossos sorrisos, mas não se desanime, vamos para frente. Deus tem vitória para o seu povo. Que cada dia mais o Senhor, pelo Espírito Santo, ilumine sua mente e seu coração, para que, apesar de todas as dificuldades da vida, você possa viver com esperança, porque assim o povo de Deus é o povo da esperança. E para ajudar você nessa caminhada difícil, por esse mundo complicado, nós aqui na Novo Tempo procuramos produzir materiais baseados na Santa Bíblia para lhe ajudar, para lhe orientar. Por isso eu lhe ofereço hoje a revista Esperança, Mente Feliz, Vida Plena. Essa é uma revista com um conteúdo extraordinário, lindo, tudo preparado para que você possa viver assim, com paz, com alegria, com esperança no seu coração. Por exemplo, opções e orientações para você vencer a ansiedade excessiva. Às vezes nos perguntamos por que nós estamos tão tristes assim? Quantas situações, não é, difíceis nessa vida, os conflitos, ressentimento que a gente guarda no coração. Como que você pode perdoar para experimentar uma verdadeira cura? Enfim, esta é uma revista cheia de orientações seguras, bem pensadas e preparadas para ajudar você. Solicite a revista Esperança, Mente Feliz, Vida Plena. É um presente da Novo Tempo para você, é um presente que eu tenho o prazer de estar oferecendo a você. Na verdade, esse presente, ele chega sim às suas mãos de forma gratuita, tanto é que é presente, graças aos nossos queridos anjos da esperança. Eu tenho o prazer de ser anjo da esperança e existem milhares de anjos da esperança pelo Brasil e pelo mundo. Esse termo anjo da esperança é uma forma delicada e carinhosa que nós usamos aqui na Novo Tempo para nos referirmos a todas as pessoas que contribuem financeiramente, de maneira espontânea, voluntária, para que a Novo Tempo possa existir, porque esse é um grupo de comunicação sem fins lucrativos, sem interesse comercial. Todos esses anjos da esperança são, em realidade, um grande exército de esperança, porque o objetivo
é levar a palavra de Deus para você, uma palavra de esperança. Inclusive, nesse mês em especial, nós estamos motivando os nossos anjos da esperança a convidarem amigos para que também se tornem anjos da esperança, especialmente aquelas pessoas que já conhecem a TV Novo Tempo, têm sido abençoadas pelo ministério da Rede Novo Tempo. Procure um amigo assim, que você sabe que já conhece a Novo Tempo, e estimule esse amigo também a ser um anjo da esperança. E assim vamos fazer com que esse exército de esperança cada vez mais cresça e a palavra de Deus seja anunciada para todo o Brasil e para todo o mundo. Mas voltando a falar da revista, você está vendo aí o nosso WhatsApp, número 12982444449. Mande a mensagem para a gente dizendo: eu quero a revista Esperança, Mente Feliz, Vida Plena. A outra opção é você solicitar a revista através do nosso site, novotempo.com/escola bíblica. Muito bem, é hora de nós termos agora a música que será apresentada pelo Quarteto Arautos do Rei, porque, é claro, eles apresentam o programa A Voz da Profecia juntamente comigo sempre. Ouça agora, Arautos do Rei, Foi por Mim. A cruz se ergueu no Calvário e lá levantaram o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplarão Jesus padecendo por pecados meus, porque indefeso ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou. Enquanto chorava, enquanto sofria, a vida por mim ofertou. Foi por mim, foi por mim. Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por mim. Lá na cruz, lá na cruz, meus pecados limpou, minha vida mudou, foi por mim. Sentindo a dor do pecado, Jesus suspirava e pensava em mim, sonhando em ver-me ao seu lado. Mostrou com sua morte seu amor sem fim, porque sem ajuda ele quis ficar, e espinhos e pregos não quis arrancar. Seus braços se abrirão ao mundo inteiro. Morreu para me salvar.
por mim lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou, foi por mim. Jesus está chamando, olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando, olha para a cruz. Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por ti lá na cruz, lá na cruz, que Jesus morreu, foi por ti. Foi por mim, foi por você, foi por todos nós que nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida, morreu em nosso lugar. Mas é muito bom saber que o nosso Senhor vive, Ele ressuscitou. Nós não adoramos um Cristo morto e Jesus, aquele que ressuscitou em glória, está intercedendo por nós no santuário celestial e no momento certo Ele vem para buscar os seus filhinhos e nós estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. Mas para que você viva essa experiência presente e futura, você sabe, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e declarar isso diante de Deus e diante dos homens. Não se envergonhe do Senhor, pelo contrário, faça de Jesus, seu precioso Jesus, a razão maior da sua vida, que Ele possa estar no trono da sua vida, do seu coração. Há pouco eu lhe ofereci a revista Esperança e quero agora lhe oferecer um outro presente, caso você queira, é claro. Eu estou me referindo a mensagens bíblicas, vídeos curtinhos de 5 minutos que eu tenho preparado e pessoas no Brasil e no mundo inteiro, milhares e milhares, estão recebendo esses pequenos vídeos diários de reflexão bíblica no próprio celular. É um projeto daqui da Novo Tempo chamado Este Dia com Deus. Se você desejar receber esses pequenos vídeos diários de 5 minutinhos, é só você entrar no site novotempo.com/Este Dia com Deus. Você vê aí na sua tela, tá bem? Entre nesse site, faça seu cadastro para que você possa receber essas mensagens bíblicas diárias e também até compartilhar com amigos para que a palavra de Deus possa se espalhar e alcançar mais gente. É hora do intervalo, curtinho, mas você já viu o tema aí que nós vamos abordar hoje? Inconformados, parte 1. Fica aí que eu já volto. Quando Paulo diz que nós não devemos nos conformar com os padrões desse mundo, a ideia de não se conformar é a mesma coisa de não se deixar moldar. Seria como que dizia assim: não tenham vocês a forma desse mundo. Eu não sou mais eu. É sempre bom estar com você e, como eu digo, um privilégio compartilhar a palavra de Deus. Afinal de contas, existe
Será que existe um trabalho que seja mais honroso para um ser humano, para um pecador do que esse? Levar Deus para as pessoas, compartilhar o Evangelho, de modo que eu me sinto extremamente honrado. Em realidade, considero essa uma honra imerecida. E eu agradeço muito ao Senhor por isso, por poder estar aqui, saber que você está aí com o coração aberto para Deus, e agora eu tenho o privilégio de falar do amor de Deus para você. Que Ele lhe abençoe grandemente. Que essa obra que o Espírito Santo já começou na sua mente e no seu coração, que Ele continue a realizá-la, até que a obra esteja completa. E quando eu digo que o Espírito Santo já começou na sua mente e no seu coração, eu falo isso com convicção. Porque se o Espírito Santo não estivesse de alguma forma agindo na sua vida, você não estaria aí, disposto a ouvir um pastor pregando na televisão. Isso significa que o Senhor tem lhe convidado e você tem, de alguma forma, respondido de forma positiva a esse convite. Parabéns por isso. Permaneça assim com o coração aberto. Deus ainda tem lindos sonhos e planos que, por sua bendita graça, vão se realizar na sua vida. Vamos orar juntos? Pai querido, estamos aqui, Senhor, outra vez para o estudo de Tua Palavra, e eu peço por Tua bondade, ajuda-nos, Senhor, para que possamos compreendê-la e que esta palavra seja vida para todos nós, no santo nome de Jesus. Amém. Inconformados. O que significa uma pessoa inconformada? Inconformado é aquele que não se conforma, descontente, renitente, insatisfeito. Eu quero compartilhar com você um conselho bíblico conhecido e maravilhoso. Está no Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, mas é claro, ainda que o texto tenha sido escrito por um homem, é de inspiração divina, a gente não tem nenhuma dúvida disso. Portanto, essa é uma mensagem não simplesmente de Paulo aos Romanos, mas é uma mensagem de Deus para você e para mim. Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, está escrito: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a palavra está nos dizendo aqui é que nós não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, devemos viver inconformados com este mundo. Entenda, mundo aqui, não em relação ao planeta, ao espaço físico, não, claro que não. Não vivam inconformados, não, aliás, não se conformem com esse planeta, vivam inconformados com esse planeta. Não, a ideia não é essa. Até porque esse planeta aqui é a nossa casa, Deus nos criou para vivermos aqui. E ainda que o nosso planeta tenha sofrido muito, em decorrência dos nossos próprios erros, você sabe disso, o que nós devemos fazer em relação ao nosso planeta é procurar preservá-lo, cuidar dele, cuidar do meio ambiente da melhor forma possível. Então, quando Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, não é em relação ao planeta e também não é em relação às pessoas. Por mais que as pessoas pensem, falem ou façam coisas que não sejam apenas diferentes do que nós pensamos, falamos e fazemos, estejam até muitas ações dessas pessoas em oposição ao que nós fazemos, ainda assim nós devemos amar as pessoas, respeitá-las, procurar tratar todas elas muito bem. Esse é o ensino do Senhor. Então, observe, quando Paulo diz aqui não se conformem, na minha Bíblia, inclusive, que é a Nova Almeida e Atualizada,
Não está apenas não se conformem com este mundo, como na versão tradicional. Já está aqui, como eu li para você, não se conforme com os padrões deste mundo. Porque a ideia, como eu disse, não é em relação ao planeta e nem em relação às pessoas, mas quanto a essa condição de impiedade, de incredulidade, de alienação de Deus em que a humanidade vive. Por isso que aqui na Nova Almeida já diz assim, não se conformem com os padrões deste mundo. Um mundo alienado de Deus, que vive em oposição a Deus. Nós devemos, como cristãos, viver inconformados com a realidade de desprezo aos princípios e valores estabelecidos por Deus. A gente não se conforma com isso. Pelo contrário, os filhos de Deus vivem em conformidade com os padrões de Deus e não com os padrões do mundo. Até porque nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. E você me dirá, mas pastor, que declaração forte é essa? Ora, isso é bíblico. Primeira carta escrita por João, no capítulo 5, verso 19, ele diz assim, sabemos que estamos em Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, o mundo inteiro está sob o poder, o domínio do maligno. E nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, declarou que o diabo é o príncipe deste mundo, João capítulo 14, verso 30. O diabo tornou-se o príncipe deste mundo porque ele usurpou o domínio do mundo, quando ele conseguiu enganar os nossos primeiros pais e separá-los de Deus. O apóstolo Paulo diz que Jesus, ele quer nos livrar ou nos desarraigar desse mundo perdido, desse mundo perverso. Eu posso até ler o texto para você, que está aqui pertinho, na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Leio aqui dos versos 3 a 5. Ouça bem o que está escrito. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, desse mundo mau, perigoso, traiçoeiro, desse mundo injusto, desse mundo enganoso. Na Almeida e Atualizada tradicional diz assim, ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. A ideia assim de nos arrancar pelas raízes, nos tirar completamente desse mundo perverso. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo se entregou, por isso que ele morreu em nosso lugar, para nos desarraigar desse mundo perverso. E nós somos orientados em toda a Bíblia, no sentido de que nós não podemos nos conformar com este mundo, nos acomodar nesse mundo perdido. Lembra das palavras de João, primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17, ele diz assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Entenda, o mundo aqui não o planeta, não em relação às pessoas, mas os padrões do mundo, como diz Paulo, essa realidade de alienação, de separação de Deus, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo o que há no mundo, diz João, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, estas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E ele diz assim, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Você entendeu bem? Porque tudo que há no mundo, diz João, os desejos da carne, referindo-se à nossa natureza pecaminosa, os desejos dos olhos, as muitas tentações que vêm mediante a vista, a visão, a soberba da vida, isto é, o orgulho, a arrogância do ser humano.
Nada disso, diz João, procede do Pai, mas procede do mundo, e o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, mas quem está em Deus permanece. Só Deus permanece. Mas esse mundo com seus padrões distorcidos, rebaixados, infelizes, chegará ao seu final. Porque em algum momento Deus eterno vai colocar um fim na maldade, estabelecer o seu reino de luz e de glória. Deus seja louvado por isso. Quando Paulo diz, voltando ao nosso texto básico, que é este aqui, de Romanos capítulo 12, verso 2, quando Paulo diz que nós não devemos nos conformar com os padrões desse mundo, a ideia de não se conformar é a mesma coisa de não se deixar moldar. Seria como que dizia assim, não tenham vocês a forma desse mundo. Eu posso fazer uma ilustração simples, que até já fiz aqui em algum momento anterior. Alguém vai preparar um bolo. Eu confesso que eu nunca fiz um bolo, mas você que está me assistindo já fez? Eu imagino que muitas pessoas aí já fizeram bolos e muitas vezes, e continuam fazendo. Quem sabe um dia eu tenha essa experiência, mas confesso que até hoje ainda não fiz. Alguém vai preparar um bolo, aí pega os ingredientes para o bolo, não é? Farinha de trigo, geralmente ovos, fermento, açúcar, leite. Bom, eu estou pensando assim, os ingredientes que são mais comuns e não estou muito preocupado com essa questão. Não estou discutindo aqui a questão se é saudável ou se não é, tá bom? É só uma ilustração. Esse bolo que eu estou fazendo aqui, você não vai precisar comê-lo. Então você junta os ingredientes todos. E aí você mistura todos assim numa vasilha. Está fazendo ali a massa do bolo. Depois que a massa está pronta, você pega e coloca numa forma, não é? Na forma do bolo. Tem forma de todo tipo, tem forma assim circular, tem forma quadrada, retangular, seja como for. Aliás, antes de colocar a massa que estava na vasilha dentro da forma, o ideal é você untar a forma. Passa um pouco de óleo assim na forma, ou então manteiga, e você joga um pouco de farinha de trigo, sacode. Olha que eu nunca fiz, mas eu vejo fazendo. E aí tá, você joga a massa dentro da forma, leva essa forma já com a massa para o forno e coloca ali. E você espera o bolo assar. Quando já passou o tempo que você julga ser suficiente para o bolo estar assado, você abre o forno, pega um palitinho, enfia no bolo e se sair sequinho é sinal de que o bolo está assado. Ó, sei das coisas. Pelo menos a teoria eu sei. Aí você desliga lá o forno, tira o bolo, deixa esfriar um pouco lá em cima, sei lá, em cima da pia ou do fogão. E depois que você entende que já está frio, você põe, quem sabe assim, um guardanapo em cima da pia ou de uma mesa ou de um balcão que você tem lá na sua cozinha e você emborca a forma, não é assim? E dá uma batidinha. E o que cai de dentro da forma? Cai aquela massa molenga que sai melando tudo, sujando tudo? Não. É claro que cai o bolo, que está assadinho e pronto e gostoso. Agora eu lhe pergunto, qual é a forma do bolo? Ora, pergunta boba. A forma do bolo é a forma da forma. Se a forma é quadrada, cai um bolo quadrado. Se é uma forma redonda, cai um bolo redondinho. A forma do bolo é a forma da forma. Quando Paulo diz assim, não se conformem com os padrões desse mundo, ele está dizendo assim, não se deixem moldar por esse mundo. Não tenham vocês a forma dessa forma, porque vocês estão aí dentro dessa forma, desse forno, que é esse mundo de pecado, esse mundo perdido, mas vocês não podem ter a forma dessa forma. Lembra que Jesus disse que os seus filhos, seus discípulos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Pensando mais nesse texto de Romanos capítulo 12, verso 2, veja só algo
que é muito importante. Paulo diz assim: não se conforme com os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pense comigo, só é possível viver inconformado com esse mundo, com os padrões desse mundo, de acordo com esse texto aqui, quem experimenta a transformação operada por Deus, por meio da renovação da mente. Sem essa atuação divina renovando a nossa mente, o ser humano tende a viver em conformidade com o mundo. Significa dizer que a gente vive inconformado com o mundo depois de nos sentirmos inconformados com nós mesmos, com a nossa própria condição espiritual. Quem não vê, ou eu poderia dizer, quem não se incomoda com a sua condição de pecador, também não se incomoda com o mundo de pecado. Na verdade, o pecador que não é transformado por meio da obra do Espírito Santo, o pecador cuja mente ainda não foi renovada, ele se incomoda mesmo, é como o Evangelho. Ele se incomoda com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, porque o pecador cuja mente ainda não foi renovada pelo Espírito Santo, ele considera a vontade de Deus ruim, desagradável, imperfeita. Aqui mesmo na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 7, está escrito assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Você entendeu? A inclinação da carne, como eu disse, Paulo, quando fala da carne aqui, está se referindo à natureza pecaminosa nossa. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus. Pelo contrário, a nossa natureza pecaminosa é contrária à lei de Deus, vive em transgressão da lei de Deus, está em oposição a Deus. Tiago 4, verso 4, está escrito: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, diz Tiago, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Portanto, nós podemos dizer que sua inconformidade com o mundo vem depois da sua inconformidade consigo mesmo, com sua própria natureza. E tudo isso é resultado da sua conformidade com Cristo, do seu encontro com Ele, por meio do qual você vê a sua real condição espiritual e a condição do mundo no qual você vive. Eu posso citar um exemplo do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Profeta Isaías, especialmente o capítulo 6 do livro de Isaías. A Bíblia narra ali uma experiência que o jovem profeta Isaías teve no início do seu ministério profético, quando ele estava muito desanimado e foi ao templo a fim de orar. Eu cito Isaías capítulo 6. O profeta diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono. Olha que coisa! Anjos serafins estavam próximos ao Senhor, e cada um deles, diz Isaías, tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com as outras 2 eles voavam. E eles clamavam assim uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia de sua glória. E o profeta diz que quando os anjos clamaram, as bases do templo, do santuário se moveram, e todo aquele ambiente ficou cheio de fumaça, e ele disse assim: ai de mim, estou perdido. Verso 5, Isaías 6, verso 5, ai de mim, ele disse, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos Exércitos. Você compreende? Quando Isaías tem o privilégio de ver o Senhor em sua glória, de ver os anjos glorificando, exaltando o nome do Senhor, ele diz assim: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, eu sou um pecador. E eu também habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Por isso que eu disse para você, quando o Espírito Santo renova a sua mente, transformando você, então você compreende quem você realmente é e a realidade do mundo no qual você vive. Quanto mais você está perto de Deus, mais você vê sua condição espiritual e a condição espiritual do mundo no qual nós vivemos. Só é possível inconformar-se com o mundo quando você tem esse encontro transformador com o Senhor e Ele lhe permite ver sua pobre condição espiritual e a realidade do mundo também no qual você vive. Eu disse um exemplo do Antigo Testamento, agora cito um do Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, aqui mesmo na carta aos Romanos, eu volto aqui algumas páginas para o capítulo 7. Verso 14, por exemplo, Paulo diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O Evangelho fez com que Paulo reconhecesse sua real condição espiritual. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E no verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, mas não o realizá-lo. Você está compreendendo? Eu disse e insisto, quanto mais você está próximo de Deus, mais você vive inconformado, primeiro consigo mesmo, com sua própria realidade espiritual, e depois também, consequentemente, com o mundo, porque você olha para o mundo, para os padrões do mundo e percebe que eles são muito baixos, são miseráveis. E aqui agora eu posso ler a partir do verso 22 ao verso 24, Romanos 7, Paulo diz: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É assim, quanto mais você está perto de Deus, mais você percebe a sua condição espiritual e a condição do mundo. Quando o Espírito Santo vai agindo em nossa mente, renovando a nossa mente, nos transformando, nós passamos a ter consciência de quem somos e do mundo no qual nós vivemos. Nós somos desafiados pela palavra do Senhor, como discípulos de Cristo, a rejeitarmos a nossa vontade pecaminosa e as provocações desse mundo perdido para vivermos os propósitos de Deus. Lembra das palavras de Cristo que eu sempre cito aqui, aliás, pode ser no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz que quer ser meu discípulo, você terá que negar-se a si mesmo, ou seja, muitas vezes você terá que desistir da sua vontade para você fazer a minha vontade. É exatamente o oposto do que o mundo diz assim: seja você mesmo, se assuma, faça o que você sente vontade, você não tem que dar satisfação a ninguém, saia do armário, não é assim? Ei, não se reprima, chute o balde, seja você mesmo, faça o que você quiser, siga seu coração. Já ouviu essa frase, siga seu coração? É até uma frase bonita,
agradável de se dizer e até de se ouvir, siga seu coração, mas creia. Esse conselho também é muito perigoso. Profeta Jeremias 17:9 está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou quem poderá entendê-lo? Enganoso é o coração. Acredite, meu amigo, minha amiga, quem segue o coração e não a Cristo, mesmo se julgando cristão, tende a desprezar o que não gosta no Evangelho. Agostinho dizia: se você crê no Evangelho apenas naquilo que você gosta e rejeita o que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Repito, palavras de Agostinho: se você aceita no Evangelho, ou se você crê no Evangelho, apenas naquilo que você gosta e rejeita o que você não gosta, não é no Evangelho que você crê em si mesmo. Paulo, carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. É assim mesmo. Os que são de Cristo Jesus devem crucificar a carne, ou seja, a natureza pecaminosa com suas paixões e os seus desejos. Primeiro, nós vivemos inconformados com nossa própria condição espiritual. Segundo, nós vivemos inconformados com esse mundo perdido, com os padrões distorcidos deste mundo no qual nós vivemos. Mas apesar do enorme desafio de viver inconformado consigo mesmo e com o mundo, inconformado com o pecado que está em nós e nesse mundo podre, a vitória é assegurada a todo aquele que permanecer unido a Cristo. Jesus é a nossa vitória. Você se lembra do desabafo de Paulo que eu li aqui em Romanos capítulo 7? Quando Paulo chega no seu desespero a dizer, verso 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora eu leio no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Especialmente essa primeira frase, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E agora capítulo 8, versos 1 e 2, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Glória a Deus! Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Finalmente, esse apóstolo Paulo, que parece tão desesperado quando diz miserável homem que eu sou, e depois se alegra quando para de olhar para si, olha para Jesus e diz graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Não há condenação alguma para os que estão em Jesus Cristo. Finalmente, apesar de ainda estar lutando, mas com alegria, Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso está em Gálatas capítulo 2. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, que ainda vivo aqui nesse mundo como um pecador, mas eu vivo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu vivo conectado a Cristo. A minha carne e minha natureza pecaminosa está sendo crucificada com Cristo, para que Cristo possa viver em mim, para que a vontade do Senhor seja soberana na minha vida. Que Deus lhe abençoe. Nós vamos continuar com esse tema inconformados na próxima semana, mas por enquanto eu lhe digo, aconteça o que acontecer, não largue Jesus, não se afaste dele. Com Cristo, nossa vitória é certa. Enquanto nesse mundo de pecado e maldade, nós precisamos viver inconformados com a nossa natureza inferior caída,
e com a influência mundana, certos de que nós caminhamos para a vitória definitiva sobre todo o mal. E o quarteto agora vai cantar, dando sequência a essa mensagem. E é um dos clássicos do quarteto Arautos do Rei. Ouça agora, Arautos do Rei, Eu Não Sou Mais Eu. Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão. Foi o seu amor que mudou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou, me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. Quem era já não sou. O passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi, morri pro mundo. Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi, morri pro mundo. Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, não sou mais eu
Eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu. Essa forte música lembra as palavras de Paulo que eu citei, não é? Gálatas capítulo 2, quando Paulo diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tomara que você e eu, nós todos, também vivamos essa experiência, tenhamos essa convicção de que Jesus Cristo está vivendo em nós, de que a vontade do Senhor está sendo soberana em nossa vida, e nós já constatamos por nossa própria experiência que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Que o Espírito Santo renove sua mente e seu coração, que Ele transforme você, para que você entenda que a vontade do Senhor não é ruim, não é desagradável, não é imperfeita, muito pelo contrário. Tudo o que Deus faz, que Ele fez e ainda fará, é para o nosso bem. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Que o Senhor nos faça inconformados com nossa realidade de alienação dEle, com a nossa natureza tendenciosa para o pecado. Que cada dia mais sigamos também inconformados com os padrões desse mundo, um mundo caótico, virado de cabeça para baixo, que inverte valores, que apresenta o que é errado como certo e o certo como errado. Esse mundo que despreza o Senhor e vive em oposição a Ele, que nós vivamos inconformados com essa realidade de impiedade e que a presença de Jesus cada dia seja mais real na sua vida. Eu quero lhe fazer um convite antes de orar por você e com você. Que tal você ir a uma igreja adventista do sétimo dia? Eu faço parte dessa igreja. A Rede Novo Tempo de Comunicação pertence à igreja adventista do sétimo dia. E o nosso convite é para que você vá a uma das nossas igrejas e nos dê o prazer de participar de um culto com a gente e vá levando toda a sua família. Eu tenho certeza que você e os seus serão recebidos com muito carinho. Os nossos cultos acontecem normalmente aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Esse site aí, encontreumaigreja.com.br, você pode acessar para você descobrir onde tem uma igreja adventista mais próxima da sua casa. Vai lá, vá à igreja, vamos à casa do Senhor. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me convidaram para ir à casa do Senhor. Eu estou convidando você, que o Espírito Santo traga essa alegria ao seu coração e essa decisão. Vá, vamos nos encontrar e vamos juntos adorar o nosso Deus. Vamos orar juntos agora? Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de ter compartilhado a Tua palavra agora e te peço, abençoa todos que estão em oração comigo, Senhor. Renova a nossa mente pelo Espírito Santo, para que nós vivamos inconformados com o pecado que está em nós e no mundo e que experimentemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bênçãos de Deus para você e sua família. Se o Senhor permitir, a gente se vê semana que vem dando sequência a esse tema. Um abraço, um beijo no seu coração e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Tchau.